Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Cultura Síria, parte curso árabe. Hoje vamos estudar sobre a preposição sobre, que seria an em árabe. E vamos aprender também como conjugar ela com pronomes subjetivos. Sobre ele, sobre ela, sobre eles, sobre nós. Então a gente vai aprender como conjugar com pronomes subjetivos. E também vamos aprender os sentidos, como exemplos. Claro, vamos fazer exemplos para também mostrar para vocês os sentidos, porque não funciona apenas como sobre, às vezes no sentido no lugar. Como assim? Tipo, eu falo no lugar dele, eu falo no lugar dela, né? Eu falo pelo nome dele também, nesse sentido. Então vamos aprender tudo com exemplos, fica mais fácil para explicar para vocês. Mas antes de começar, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, escrever um comentário, compartilhe o vídeo com pessoas que você sabe, eles têm mesmo interesse em aprender árabe. Assim vão ajudar o canal a crescer. E em retorno disso, eu vou formar turma de 4 inscritos, fazendo aulas de um mês, no total de 8 aulas gratuitas, cada 500 inscritos novos no canal. Tipo, quando chegamos meta de 1.500, 2.000, 2.500 e assim sempre. Tá bom? Sem enrolação, já vamos começar. A palavra an, em árabe, a gente escreve ela assim, letra Ain, letra Nun. Letra Ain vai ter fatha, né? Então a gente escreve ela assim em árabe, an. Agora, quando a gente vai escrever letra Ain em português, em letra latina, eu prefiro sempre que a gente escreve número 3. Por quê? Tem pessoas que escrevem ela como fosse letra Alef. Desculpa, letra A em português. Mas eu tenho medo que vocês fiquem confusos entre ela e a letra Alef. Tem pessoas que colocam ela como fosse apóstrofe. Também pode, porque é muito usado também na letra latina. Porém, também eu tenho medo que vocês não conseguem pronunciar certinho. Então, vamos deixar a letra Ain como fosse número 3. Por quê? Outra coisa que ela parece que o número 3, mas ao contrário, do outro lado. Parece, não exatamente, né? Mas ela parece um pouquinho. Lembra, né? Então, fica número 3, mais fácil para a gente saber que letra Ain, vamos pronunciar ela de maneira certa, né? Mais fácil. E também depois temos o acento fatha, fatha. Temos 3 acentos na árabe, né? Da fatha, damme, kasra. O fatha dá som de A. Ela dá som de A, ela não elimina o pronúncia de letra Ain, só adiciona pronúncia de A, bem curta, para a gente não ficar também confuso com letra Alef, que fica, letra Alef tem que ser longa, então fica A, o fatha fica A, bem curta. Aí depois vamos ter letra Nun, que é letra N, então fica An. An. O que significa an? Significa sobre, mas também tem outros significados que a gente vai falar daqui a pouco. Por exemplo, vamos falar um exemplo aqui. Ana بحكي o H aqui letra H. Então أنا بحكي عن البرازيل. عن البرازيل. Eu falo sobre o Brasil. Mas aqui ficou como fosse sobre o Brasil. Tá, vamos tirar a palavra Brasil, vamos colocar Bruno. Ana بحكي عن Bruno. Ou pode usar o termo também progressivo, girondo. Fica أنا عم أحكي عن Bruno. Eu estou falando sobre Bruno. Então, أنا بحكي عن Bruno. Eu falo sobre Bruno, né? Agora, se eu quero tirar a palavra Bruno, né? Eu quero tirar a palavra Bruno. Eu quero falar, eu falo sobre ele. Aqui, quando a gente vai falar assim, dessa maneira, é uma coisa muito importante para explicar, para ficar muito claro, né? Vamos falar a frase em português. Eu falo sobre ele. Quando a gente vai definir essa frase, vamos separar cada coisa, vamos nomear, né? A gente vai dar um nome certinho. Por exemplo, eu. Qual o nome de eu? O que é eu? Eu é sujeito na frase, né? Então, ele é o sujeito. Falo, conjugação do verbo falar. Então, verbo, né? Sobre a preposição que a gente está usando, né? Ele. Aqui o ele. O que é ele na frase? Parece que é o sujeito, porque em português sujeito é ele, né? Mas na verdade ele seria o objeto na frase, o pronome objetivo, né? Pronome objetivo.
Então não é o sujeito, porque nenhuma frase tem dois sujeitos na verdade. Né? Pelo menos as línguas que eu conheço, árabe, inglês, português, espanhol. Então não tem dois sujeitos na frase. So, primeiro vai ser sujeito, o segundo vai ser pronome objetivo. Até quando eu falo eu e ele, vai ser o sujeito nós, não o sujeito eu mais o sujeito ele, tipo dois sujeitos, não. Vai ser um sujeito que significa nós. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque em árabe, o pronome objetivo ele fica diferente. Por quê? Em inglês, por exemplo, a gente fala assim, I talk about him. A gente não fala about he. A gente não fala he mais, porque pronome sujeito seria he. A gente vai falar him, porque pronome objetivo. Também em português vocês podem trocar para pronome objetivo, mas o mais usado no dia a dia é vocês continuam com pronome sujeito no lugar do pronome objetivo. Aí, por que estou falando isso? Porque em árabe não apenas muda o pronome objetivo do que o sujeito, ele fica diferente, ele também fica letras que a gente adiciona no final. Por isso, o pronome objetivo não tem dependência, não é uma palavra em si. Eles são letras que a gente adiciona no final. Como assim? Como a gente já estudou anteriormente, né? Mas é bom para fazer revisão, para refrescar as suas informações. Como aqui, por exemplo, Ana fica I, letra I, ou Ni, vai ser letra N, letra I, vai ter duas letras. Então, podemos usar I ou Ni. Agora, eu posso usar qualquer? Não. Aqui vamos usar o I. Por quê? O I é a regra, o Ni a exceção, certo? Agora, nahna vamos usar na, pronome objetivo dela. Então, vai ser ak. Ak seria fatha mais letra K. Por isso fica mais suave de pronunciar. Enti vai ser ik. Também kasra e letra kaf. O que vai ser letra kaf, letra ya. Em árabe vai ser duas letras aqui. Aqui vai ser a acessão também. A gente não vai usar acessão nenhuma. Aqui. Vamos usar ik. Huntu vai ser con. Huwe também podemos usar o, que é o normal. A gente vai usar não vai usar acessão nenhuma. Ou podemos usar a letra ha. Mas a gente não vai usar, porque é a acessão, a gente vai usar o normal. Hiye, aqui, gente, a história muda. Aqui vamos usar o a, o ha. Você tem liberdade de usar o a, o ha. Eu prefiro usar apenas a, porque fica mais fácil de pronunciar do que ha. Especialmente essa palavra já tem letra ain, então vai ter letra ain, letra ha, vai ficar muito difícil, complicado para vocês pronunciar. Mas se vocês conseguem, tá de boa. Vocês podem usar ou uma ou outra. Eu vou falar as duas, por quê? Se alguém fala para vocês usando ha, então fica muito mais fácil para vocês lembrar, porque vocês já conhecem, né? Agora, hinnen, vamos usar ou on ou hon. Também eu prefiro sem a letra ha. Também aqui, você pode usar ou uma ou outra. Lembrando, aqui são as seções. A gente vai usar i, não vamos usar o ni, não vamos usar a seção. E aqui vamos usar o ik, não vamos usar a seção. E aqui vamos usar o, não vamos usar a seção. Vamos, então, ana vai ser anni. Ana significa eu. Anni significa sobre mim, né? Agora, nahna vai ser nós. Vamos colocar na. Olha, tem que estressar a letra N. Por quê? Porque vai ter duas letras N, para ficar diferente dela. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Então fica assim, nahna, anna. Olha, estressando, porque duas letras N na verdade. Anna. Aí na árabe a gente vai escrever ela assim, letra Ain, letra Nun e letra Alef. Só uma letra Nun, mas a gente vai colocar shad em cima para mostrar que tem duas letras N para estressar. O nome dela é shad, de estresse, de estressar, tipo, para estressar. Então, nahna, anna. Sobre nós. Enta annak. Sobre você. Enti annik. Sobre você, feminino. Entu ankon. Sobre vocês, plural. Huwe anno. Ele, sobre ele, né? Hiye anna. Sobre ela. Olha a diferença aqui entre aqui e aqui. Entre ela e nós.
Nós vai ter duas letras N, então a gente tem que pronunciar estressando. Fica Anna. Aqui não, Anna, Anna, sem estresse nenhum. A única diferença vai ser estressar a letra N ou não. Claro, podemos falar Anha, se você quer evitar essa confusão entre Anna e Anna, né? Então você pode usar Anha, usando Ha. Também pode de boa. Então você pode falar Anha. Como eu falei para vocês, vocês podem usar ou uma ou outra. Eu prefiro a primeira porque é mais fácil de pronunciar. Hennen Annon. Annon. É claro, pode falar Anhon também. Vocês podem escolher qual que vocês acham mais fácil, mais simples para vocês lembrar. De boa, não tem problema nenhum. Agora vamos nos exemplos, porque ele vai ter vários significados. Por exemplo, eu vou falar assim, Ana amehki. Agora há pouco eu já dei um exemplo usando só pronome, preposição, né? Com nome. Tipo, eu falei sobre Bruno, sobre Síria, sobre Brasil. Então não tem problema usando ele sem a conjugação de pronome. Mas quando eu preciso do pronome objetivo, a gente vai conjugar ele. Por isso eu vou dar exemplos agora com pronomes objetivos. Também vou mostrar para vocês como muda o significado, dependendo de que estou falando. Por exemplo, Ana, eu estou, ahki, eu estou falando, verbo haki, né? Esse é o verbo falar. Annu. O que significa annu? Sobre, né? Annu significa sobre o ele. Annu, eu estou falando sobre ele. Ou pode ser, eu estou falando no lugar dele. Tá bom? Ou estou falando pelo nome dele. Por exemplo, vamos colocar um nome. Ana, Am, Ehki, An, Bruno, de novo. Eu estou falando sobre Bruno. Ou estou falando pelo nome do Bruno. Ou estou falando no lugar do Bruno. Né? Pode ser esse significado ou outro. Então podemos usar nesses dois sentidos. Agora, se eu falo sobre outra coisa. Agora, quando a gente vai falar assim, Ana ahki an Súria. Eu estou falando sobre Síria. Aqui vai ser sobre, né? Eu não falo pelo nome da Síria. Inclusive, eu não tenho como fala, não tenho cargo, tipo, que me deixa falar pelo nome da Síria, né? Quem fala pelo nome da Síria? O militar da Síria, o presidente da Síria, o parlamentar da Síria. Mesma coisa que fala pelo nome do Brasil, também as pessoas que têm, como a gente fala, título público, né? Que a gente fala mais ou menos isso. Agora, se eu falo também outro sentido dele, no sentido tipo, deixa comigo, assim, a gente usa Annak. Por exemplo, aí você está fazendo uma coisa, eu falo Annak. Eu apenas falo Annak. O que seria Annak? Annak vai ser a forma mais curta de falar assim, deixa que eu faça no seu lugar. Mais ou menos isso, entendeu? Aí vai ser assim, por exemplo, você está fazendo uma coisa, eu falo, Annak, eu faço para você, tá bom? Agora, outro significado dessa também vai ser meio chato de falar assim, dessa maneira, mas eu tenho que ensinar, né? Porque é usado também, infelizmente, quando você fica bruto com uma pessoa, fala para ele, Annak, tipo, não da sua conta. Por exemplo, aí uma pessoa fala para você, eu vou corrigir isso, eu vou arrumar isso para você. Eu falo, Annak. Tipo, não da sua conta. Pode largar, pode ir. Entendeu? Aí também tem esse significado. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, escrever um comentário, assim que vocês vão ajudar o canal. Até no vídeo que vem.